Agora a gente muda de assunto. Como aquecer a relação na terceira idade, hein? Assunto para o nosso Papo de Quinta. Tenho dois especialistas no assunto aqui hoje, né? Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Vamos começar primeiro, vocês decidem quem começa falando, tá? Ladies first. Mulheres primeiro, então? Vamos lá. Por que algumas pessoas ainda têm resistência com relação à ideia de uma vida sexualmente ativa depois dos 60? Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, a gente precisa entender que a sexualidade é uma parte natural da vida das pessoas, né? E diferente do que a cultura tem nos trazido, e com as mudanças, a busca do ser saudável, qualidade de vida, a sexualidade passou a ser algo que sempre foi natural. Não há nada de errado, não é nada de anormal para ter a sexualidade. Do mesmo jeito que a gente buscou se exercitar, cuidar da pele na terceira idade, ter mais saúde, e isso tem propiciado também ter uma sexualidade bem satisfatória. Esse tabu, graças a Deus, a gente está na transição dessa ponte. E é muito bom praticar e, assim, conversar. No consultório, as mulheres falam, nossa, você fala disso tão natural. E a gente traz esse aspecto e elas mesmas falam, só esperava consulta para poder conversar naturalmente sobre a sexualidade. Existe ainda bastante esse tabu, né? Você acha que os homens ou as mulheres, até porque o sexo tem relação com a nossa saúde, né? É um fator nosso, né? Enraizado mesmo, não tem como a gente dissociar isso aí, né? As mulheres, os homens, quem é que ainda tem mais resistência de falar sobre isso? Especialmente sobre fazer sexo depois dos 60 anos. Infelizmente, com a cultura machista, as mulheres são as mais prejudicadas, né? Inclusive com 60 anos ou na fase, né, idosa. Infelizmente, muitas mulheres deixam de praticar, ter relações sexuais saudáveis por achar que é vovó, entre aspas, né? E vovó não faz mais sexo. E acaba que ela não se direciona mentalmente e corporalmente para ter essa disposição, né? Ainda bem que isso está mudando mesmo, né? Porque os homens sempre fizeram. Até o fim da vida, isso foi natural socialmente falando. A cultura impunha isso de uma forma muito mais natural para o homem. Para a mulher, não. Ela chegava numa certa idade e ela entendia, a sua comunidade que a rodeava entendia que chegou a hora de cuidar dos netos. E aí você ficava escanteada, né, suas energias sexuais, né, seus pensamentos em emoção com um parceiro novo, se o marido já tinha falecido ou tinha sido separado ou divorciada. E é importantíssimo entender isso, que a sexualidade só acaba quando morre. Sim. Né? Enquanto há vida, há sexualidade, há desejo, há prazer. E aí é importante buscar os médicos, buscar orientação sobre como está seu corpo, porque a mudança hormonal acontece com a idade e a mulher ou o homem, mas principalmente a mulher nesse caso, como eu estou falando em relação a essa restrição que ela pensa, eu não consigo mais fazer. Primeiro vai lá e investiga, fala com o seu ginecologista, vê como é que está seu corpo, né? Se necessário faz reposição hormonal ou qualquer tratamento que seja a resolução da tua saúde para que tenha essa sexualidade saudável e possa investir em qualquer tipo de relação. Acredito que nesse momento algumas pessoas que estão assistindo a gente estão dizendo, meu Deus, esse assunto, né? Esse assunto sim, por que não, né? Sim. Trazer isso, especialmente porque a gente está falando de homens, de mulheres que precisam ter uma vida, sobretudo, mais saudável, sim. né? André, como é que faz para apimentar, então, essa vida, né, de homens e mulheres que estão acompanhando a gente? Primeiro, você já falou, quebrar os tabus é essencial. Né? Dizer assim, não sou vovó, não, sou mulher, sou homem, preciso disso também. Entender sexo não é só penetração, acho que é fundamental dizer isso, né? Porque com a idade o organismo responde de forma mais lenta, diferente. Um homem ou uma mulher de 60 não tem o vigor de alguém de 20 anos, então é importante entender essas conjurações corporais e mentais também, para entender que é o tempo, que é mais lento às vezes, mas isso não pode impedir do casal ou daquelas pessoas realizarem sexo, né? E entender que sexo é saúde, né? Pessoas que têm vida sexual ativa e feliz, né, até os 60 ou pós-60, óbvio, têm, em geral, uma vida corporal, mental mais saudável também. Perfeito.
Perfeito, perfeito. Só avisando para quem está em casa que você também pode participar desse nosso papo de quinta aqui, tá? Nosso WhatsApp está aberto, 991050400, para você enviar suas dúvidas, até compartilhar alguma experiência, né? Que é muito importante também. A gente está falando aqui o tempo todo, Andréa, sobre saúde, né? Isso. Quais são os cuidados que a gente precisa ter com a saúde íntima nessa melhor idade, na terceira idade? Isso. Falando de sexualidade, é bom a gente entender que a sexualidade, até mesmo, não só o ato sexual, como o André falou, mas também o carinho, né? Isso faz parte todo de um contexto, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter também é que as mulheres, elas sofrem as repercussões que são muito mais marcantes do que no homem e vai alterar a fisiologia e a anatomia. E aí a gente saiu daquela fase de achar, e muitas mulheres buscam o tratamento e vão informar até os médicos dela, dizendo assim, peraí, isso tem solução. E as mulheres têm buscado, porque a sexualidade, ela é tida como importante em 80% a 90% das pessoas idosas, homens e mulheres. Então, os cuidados da saúde são os mesmos em qualquer idade. A prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente. E isso é muito importante porque no grupo de idosos aumentou-se de 2006 a 2017, o percentual de AIDS aumentou. Então, os cuidados são os mesmos. Então, você fica tranquila. Traz esse assunto para conversar com o seu médico. E é um paradigma que na medicina também está mudando. Falar sobre sexualidade era algo até assim passado por lado, né? E quando a gente traz isso e justamente vários tratamentos, não só a reposição hormonal que vai melhorar a fisiologia, mas também os tratamentos modernos com as eletroterapias, a radiofrequência, o laser, que vai regenerar aquele tecido, tem propiciado bastante uma função sexual para um casal construir 40, 50 anos uma harmonia que a fisiologia veio atrapalhar. E é muito satisfatório a gente ver esse novo resgate. E olha, eu tenho o prazer de ver a cumplicidade do esposo, do companheiro no tratamento com a mulher, tá? Então, são paradigmas que, graças a Deus, e é muito bom porque essa palavra machista, ela já está modificando. O homem tende a ser mais parceiro, mais companheiro, tá junto nos tratamentos. Porque do mesmo jeito que o homem também vai ter as mudanças. E essa cumplicidade, cada um busca cuidar da sua saúde e a gente exerce nossa sexualidade em conjunto bem harmônica. Isso é perfeito. Perfeito mesmo. Ó, a gente já está recebendo algumas dúvidas aqui, questionamentos de telespectadores. Vê que legal. A Marinês do Geisel disse que a mãe dela tem 80 anos de idade e tem muita vontade. O apetite sexual aumenta mesmo assim depois dos 60 ou varia com relação a cada organismo, a cada indivíduo? Cada pessoa tem um apetite sexual, certo? Depende da idade. E pode ser que uma menina de 18 tem um apetite menor do que essa senhora de 80, né? E que legal, né? Isso é bom que tem essas demais. variações. Claro, claro. Inclusive entre parceiros também, né? Pode ser diferente do homem e da mulher. A gente tem a crença muito que o homem é mais, ou pensa mais, ou quer mais. Isso não é verdade. As pesquisas já mostram isso. A mulher pode querer ou quer tanto ou mais do que um homem, né? E a questão da idade é isso, é muito o que ela tem na cabeça, né? Não importa a idade. Como a Andréa falou, a fisiologia muda e tudo muda realmente. A gente tem que investigar isso. Não pode deixar a saúde simplesmente vou fazer, vou seguir a vida. E entender que o sexo não começa com o corpo respondendo, sim com a mente pensando. Sim, perfeito. Se a mulher pensa, não importa se tem 85 ou 25, ela vai conseguir ou tender a construir uma sexualidade saudável. Maravilha, né? E a gente tá falando sobre esse assunto aqui, até que para você que está em casa, consiga dialogar dentro da sua própria família, esposa, esposo, companheira, é super importante. E André, a gente falou aqui também que tem a questão da saúde, tem a questão dos estímulos, né? Que o sexo não é somente o ato sexual em si mesmo, né? Tem alguns estímulos que os homens, por exemplo, precisam ou tendem a utilizar como remédios. Isso é natural? Eu acho que assim, a gente sempre deve buscar uma medicação quando a gente realmente necessita. E isso passa a ser saudável, tá?
E é bom a gente enfatizar uma coisa, a gente sabe, todo mundo conhece a pílula azul dos homens, né? O famoso Viagra. Mas é importante ressaltar que ele, para funcionar, tem que existir o que o André falou antes, que é aquele desejo sexual. Então, ele vai funcionar na parte orgânica da ereção, vascularização, mas tem que existir essa mente pensando numa sexualidade saudável. Tem que existir esse desejo. E o desejo eu trago as minhas memórias, conscientes e inconscientes, o que eu fui, a minha construção de educação. Então, essa construção de uma sexualidade como saudável, né? Nada proibido, tem que ser conversado com muita harmonia e naturalidade. Isso é fundamental para o exercício e o desempenho da sexualidade saudável. Algumas pessoas pensam que tomar Viagra é como se fosse um botão. Tomou, a ereção chegou. E não é assim que funciona. Não é assim, né? Gente, eu vou pedir licença para vocês. A gente vai para um intervalo rapidinho, mas vocês podem continuar aqui, que a gente vai bater mais um papo. Tá bem. Combinado? Combinado. Vamos para o intervalo agora bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com Mulher Demais. Segura aí. De volta aqui com Mulher Demais, direto na nossa mesinha de café da manhã, né? Hoje a gente tá batendo um papo de quinta sobre a sexualidade, o desejo sexual depois dos 60. Vou voltar direto com a pergunta da Maria, pode ser? Pode ser. Ela disse que tem 52 anos de idade, entrou na menopausa, disse que tá sentindo muito calor, que nunca viu tanta quintura, foi essa palavra que ela usou, na vida dela. Disse que não tá com desejo sexual, tô com muito medo, ela disse. O meu esposo é muito carinhoso, mas tá com medo porque ela não tá conseguindo. O que é que a gente faz nesse caso? Olha, Maria, primeiro, procura ajuda e um atendimento ginecológico, tá? Esse calor, ele faz parte do envelhecimento e das alterações hormonais. Mas uma boa notícia para você, Maria, você pode tratar isso e tá super bem. Tanto ficar livre desses calores pela falta do hormônio, como também melhorar sobre o desejo sexual, tá? Então, a avaliação sobre a reposição hormonal é importante, não deve ser feito de qualquer jeito, tem critérios. São exames a ser realizados, como a ultrassonografia, mamografia. E deixa eu contar mais uma coisa, Maria. Não tenha medo do câncer, não. Porque o médico, ele tem que conhecer o hormônio. E ele só vai indicar se tiver segurança que você pode usar, tá? Então, não existe aquilo que o hormônio dá câncer. Só se mal indicado, se não avaliado, ser usado por quem não pode utilizar, tá? Então, se você também quiser, a gente faz atendimento no hospital universitário. A gente depois pode passar o telefone para vocês, marca a consulta e a gente avalia você e cuida da sua saúde. Então quer dizer que além da cabeça mesmo, né, da questão mental, tem fator fisiológico, né? O corpo pede também, né? Sim. Na verdade, existem várias alterações. Elas são anatômicas. O que é isso? Os grandes lábios ficam mais murchinhos, então fica um tecido mais sensível ao toque, vai diminuir a lubrificação, a vascularização, existe aquele famoso ressecamento. E isso é muito desconfortável para a mulher para ter relação, porque a atividade sexual é atrito. Imagina aquela pele fininha do bebê, aquela pele depois que a gente corta e está cicatrizando com atrito constante. E muitas passam realmente a evitar a relação sexual por aquele pensamento de que vai me doer, tá? E isso interfere bastante, mas tudo isso, gente, tem tratamento. Busca atendimento com psicólogo sobre as construções da sexualidade saudável, com médico, com ginecologista da parte física, sexual, da fisiologia. Isso melhora muito, gente. A gente tem trabalhado e, olha, sexualidade não é ato sexual, é autoestima, é qualidade de vida, é saúde. Perfeito. E aí, Bruna, cabe um detalhe importante. Cuidado com a internet, né? As pessoas veem algumas propagandas, aí, pílula milagrosa, vai voltar a ter sexualidade saudável, tudo vai funcionar bem. Cuidado, gente. Consulta um médico, não se engane à toa. Essas coisas fáceis que a internet promove, né? Toma essa pílula, ou passa essa pomada, que vai tudo ficar maravilhoso. Muitas vezes, ou quase sempre, é mentira. É um jeito de ganhar dinheiro fácil. Então, não tome nenhum medicamento sem o conselho, sem a fala de um médico. Não faça isso. Isso cada vez é mais comum para a mulher e para o homem principalmente. Com essa pomada, você vai ter
pênis com a ereção perfeita e maravilhosa. Não pode, né? Não pode mesmo. Todo cuidado é pouco, principalmente falando sobre a nossa saúde, sim, né? Sim. Uma telespectadora disse que a avó dela tem 84 anos e que ela diz que não consegue sobreviver sem sexo. Ela quer saber se isso é normal. É normalíssimo e parabéns para ela, né? Que maravilha. Que isso mostra saúde, né? Ou seja, é uma senhora, uma pessoa de 84 anos com saúde, né? E não só saúde física, mas saúde mental também. Sim. Porque chegar aos 84 com a possibilidade e essa vontade sexual, para mim é uma alegria, né? Sim. Então, se alguém vê isso como anormal, é porque não compreende que a sexualidade só acaba quando a gente morre, como eu falei anteriormente. Então, que bom que ela tá fazendo sexo, tá pensando e tá... Espero que seja num sex shop também. Isso. Espero muito. Inclui tudo, né? É. Ó, uma pessoa de Campina Grande que não quer se identificar diz assim: eu gostaria de saber por que eu não tenho mais vontade de ter relação depois que eu tive filhos. Nesse caso aí, ela é mais jovem, tem 30 anos de idade. Na verdade, existem várias coisas. Ela pode também ter entendido pela construção de que a maternidade é o fundamental e só ter filhos. Então, isso é uma coisa importante ela pensar. E também, algumas vezes, com o número de gestações com parto, altera a anatomia, pode ter um pouco mais de flacidez vaginal. Mas isso é simples de ser avaliado. Na consulta ginecológica, o médico consegue avaliar o tônus vaginal. Por isso que é importante a atividade física. E terça-feira agora eu examinei uma senhora de 60 anos e ela falou para mim: doutora, meu namorado tem 51 anos. E ele disse: ele é bem sarado. E eu tenho muita vontade de ter relação sexual. E no exame ginecológico que a gente viu, o tônus vaginal dela, assim, maravilhoso. Sim. A gente tem que entender que nessa construção, a vagina é como uma ponte sustentada por ligamentos e por músculo. Então, a prática da atividade física, gente, é excelente. A gente tem que deixar o sedentarismo, a gente tem que entender que tem o preço de a gente estar saudável. Estilo e isso de é vida, muito né? bom, né? Então, ela pode realmente avaliar se a flacidez, se essa tribulação de cuidar dos filhos, da criação, que a gente sabe que ocupa muito o dia a dia da mulher que é recente mãe, né? Para construir essa sexualidade e organizar o que entrou em desarmonia. Perfeito. Mais uma dúvida aqui de telespectadora. Ela disse que tem 43 anos, o companheiro dela tem 37 anos, mas ele não tem tanta vontade. É justamente aquilo que você falou, né? Que às vezes a gente acha que o homem tem mais desejo que a mulher, mas nem sempre é assim. É a Verônica, ela disse que não sabe mais o que fazer. Essa conversa, né? A parceria, de fato, o que é que acontece? É fundamental. As pessoas não entendem muitas vezes que sem diálogo não há casal, não há relacionamento, né? Então, eu desejo fazer sexo, vamos supor, 3 vezes por semana. E o parceiro uma. Tem uma dissonância aí, né? Uma discordância. E se não conversar, como vai resolver? Então, é muito importante que ela converse com ele, veja o que está faltando para ele ou como ele não entende como ela funciona. Né? É muito comum os dois não conversarem sobre sexo de forma mais aberta mesmo, ficar cada um tentando ler o pensamento do outro ou imaginar o que o outro quer, e aí não resolve, não ajuda um ao outro, e quando, na verdade, só uma sentada no sofá pode fazer toda a diferença. Sem diálogo, parece uma coisa besta isso, né, Bruna? Mas é o que eu mais faço na clínica. Conversa. Eu digo, conversa. Não consegue conversar de cara, começa com os assuntos mais simples, né? Começa com assuntos mais fáceis para você, porque eu entendo que os tabus ainda estão muito fortes para muitas pessoas e é difícil desconstruí-los rapidamente. Então, primeiro começa com aquilo que é mais simples para você. E aí vai conversando. Sem diálogo, nada acontece. Você tocou em um ponto interessante, que é a questão da frequência, Sim. né? 2, 3 vezes, essa marcação de dizer assim, não, agora a gente vai, ou sei lá, daqui a amanhã a gente faz. Esse negócio de deixar ali no calendário não é nada saudável, né? Principalmente para o homem. Se você dizer, olha, agora, aquelas que a gente acompanha que estão programando uma gestação, período fértil, eu falo, olha, não age na pressão, não vai dizer agora período fértil, porque não funciona, gente. Sexualidade tem que haver encantamento, tem que haver admiração, tem que haver espontaneidade. Então, não é hora marcada, relógio marcado que vai funcionar, não. O melhor é buscar conversa, harmonia e cuidar toda da parte da saúde, anatomia, fisiologia, que vai funcionar muito bem.
Josilene, do município de Conde, disse que não tem mais desejo sexual, diz que não sente nenhuma vontade de fazer sexo. O que é que ela pode fazer para melhorar? Vocês já adiantaram, mas é bom que a gente feche bem esse assunto agora, né? De uma maneira mais prática, para que quem está em casa possa entender e praticar, principalmente, né? Isso é muito comum. A gente acabou de fazer um trabalho científico aqui no Hospital Universitário e a diminuição do desejo sexual foi em 84% das mulheres. Então, até mesmo a falta da conversa com um profissional, a falta do diálogo entre os parceiros, isso tudo realmente também está interferindo. E também outra coisa, as atribuições do dia a dia. A gente é atropelado pela rotina e a gente tem que reservar um momento para conversar, andar na praia, pé na areia. Então, esses momentos simples. O celular que também tem sido muitas vezes o inimigo do relacionamento e tem interferido nesse sofá. Então a gente tem que aprender a trocar o celular pelo sofá e muitas vezes também para esse diálogo mais harmônico. Essa cara a cara, olho no olho, os casais têm perdido isso, né? Infelizmente, eu não gosto de culpar nenhuma ferramenta, seja o celular, o computador, a TV, porque eles são só instrumentos para um desejo humano. Ou seja, as pessoas... Não é o celular que chama a pessoa, é a pessoa que usa o celular. Então, as pessoas têm que entender que é necessário guardar tempo ou salvar tempo para a relação. E aí eu vou mais além, não só casal, mas com mãe, pai, irmãos, amigos, porque a gente está deixando muito se relacionar fisicamente ao vivo para ficar só no WhatsApp, no Instagram. E isso é prejudicial, né? A gente tem, é notório, as pesquisas mostram que quem constrói relações e as mantém tem uma vida mental muito mais saudável. Então tem que deixar de lado e tem que encontrar uma forma de deixar de lado. Se for um casal e quer reacender esse fogo, tentar definir, né? Vamos ficar num horário, num tempo que a gente fica sem celular? Vamos. E aí, não só para sexo, para ler juntos, ver Netflix juntos, fazer o que for possível juntos. Vocês viram que esse assunto rende bastante, né? Agradecendo logo aí ao pessoal de casa que interagiu muito no WhatsApp. A gente sabe que esse tempo é curto aqui para responder todo mundo. Deixa eu pedir um favor para vocês. Sim. Aqui a gente tem o nosso Instagram, o @CorreioTV, e a gente coloca vídeos no IGTV que tem um tempo bem maior para a gente conversar um pouco mais. Vocês podem responder algumas perguntas lá? Claro. Beleza, então combinado. A gente se encontra lá no IGTV, beleza? Combinado. Muito obrigada, viu, pessoal, pela participação. Boa quinta-feira para vocês. Beijo.